Capítulo 246. Goblin Noturno. Pedido de Luan 2. O 6 só tinha permissão para subir até os clientes mais ilustres do restaurante da meia-noite, mas na verdade eles estavam indo para o 6º andar. A expressão da atendente tornou-se ainda mais respeitosa. Ela sorriu encantadoramente e disse: "Por favor, siga-me." Os 3 seguiram o duende da noite até o restaurante da meia-noite. A iluminação do restaurante era um pouco fraca, e havia apenas cristais vermelho escuros incrustados na parede, emitindo uma luz vermelho escura. Para os guerreiros genéticos, esse pedaço de luz era naturalmente suficiente para que eles vissem o caminho à frente. Os 3 seguiram o Goblin Noturno escada acima e logo chegaram ao 6º andar, parando em frente a uma porta. "Este é o quarto 602. O Goblin Noturno bateu na porta, e uma garota com aparência de gato, cabelos e orelhas brancas, abriu a porta. A jovem olhou para o Goblin Noturno, depois para Luan e Amy atrás dele. Ao ver Van Lingling, que sorria, um traço de dúvida brilhou em seus olhos. "Jovem mestre Luan, senhorita Amy, por favor, entrem", disse ela com um sorriso. "Xiao Bai, você também está aqui", Luan o cumprimentou com um sorriso. Quando estavam nas ruínas mecânicas de Ayer, Luan e Amy estavam em contato com a pequena branca todas as noites, então eles naturalmente a reconheceram. Os 3 entraram no quarto e o Goblin Noturno fechou a porta gentilmente antes de sair. As luzes no quarto eram mais fortes do que as de fora. E ele já estava sentado em uma cadeira perto da janela, sonhando acordado em silêncio. Quando Luan e os outros 2 entraram, ela virou a cabeça e olhou. Amy sentou-se na frente dela e olhou para ela. White sentou-se ao lado de Ei, e Van Lingling sentou-se ao lado de Amy. Luan olhou ao redor e sentou-se no assento do meio. Todos sentaram-se juntos, mas Luan sentou-se sozinho. Ele se sentiu um pouco vazio. Neste momento, Ei se virou para olhar para Luan e disse suavemente: "Luan, tire isso." Luan assentiu e, com um aceno de mão, 9 cristais de herança apareceram na mesa. Os olhos de Amy e Nietzsche brilharam quando viram os cristais. Van Lingling e Xiao Bao ficaram chocados. Xiao Bai estava incrédulo. Tantos cristais de herança. A cidade flutuante central tem tantos cristais assim? "É assim mesmo", disse Amy, piscando. Luan sorriu. Ele sabia que isso era resultado da absorção de muitos fragmentos do núcleo de El. Quase poderia ser considerado o efeito da criança do mundo. Não deveria haver tantos cristais de herança. "Dê uma olhada você mesmo", Luan disse com um sorriso. Esses cristais de herança eram todos tecnologia mecânica, então eram inúteis para ele. E Amy se entreolharam. Elas já tinham visto. Amy olhou para Van Lingling e disse: "Lingling, deu uma olhada." E olhou para o pequeno branco. "Sim." Van Lingling e Xiao Bai se entreolharam e pegaram os cristais de herança um por um. Depois de olhar os cristais de herança um por um, Van Lingling e Xiao Bao ficaram animados. Era óbvio que o conhecimento tecnológico no cristal de herança era muito útil para eles. Van Lingling olhou para Xiao Bai com um brilho frio nos olhos. Com um sorriso gentil no rosto, ela disse suavemente: "Vamos fazer um por um." O pequeno branco também olhou para Van Lingling com uma expressão séria e acenou com a cabeça. "Tudo bem", ele disse. Van Lingling pegou um dos cristais de herança. "Este cristal gerador antigravidade de nível Darwin é útil para nossa cidade de Avenlu. Se você nos der, podemos compensá-lo", disse o homem. Van Lingling disse com um sorriso. Xiao Bai deu uma olhada no cristal da herança, seus olhos brilharam e ela sorriu. "Este gerador pode ser entregue à cidade de Avenlu, mas a potência máxima deste gerador antigravidade de nível Darwin é suficiente para sustentar uma cidade flutuante. Tenho certeza de que a cidade de Avenlu está ciente do seu valor específico. Não queremos muito, mas tudo o que queremos é o conhecimento do núcleo energético de um canhão de energia espiritual de nível imperador." Van Lingling estreitou os olhos. "Senhorita Xiao Bai, seu apetite é grande demais.
A cidade flutuante era realmente impressionante, mas o conhecimento essencial exigido pelo núcleo de energia de nível imperador era muito mais precioso do que a cidade flutuante, sem mencionar que esta era apenas uma das peças essenciais do conhecimento. Este pedido não era justo. Por que não fazemos isso? Podemos fornecer os projetos do Mecha Yavenlu exclusivo da cidade celestial. O Mecha Rei Celestial é um Mecha tipo 4. Um projeto de navio de guerra de 4º nível. Comparado a este cristal de herança, vale menos, certo? Xiaobai semicerrou os olhos e sorriu. Gostaríamos de adicionar mais 2 minas de ouro azul aqui. Wang Lingling sorriu e disse. O caça de 4º estágio do seu país é o caça do Néctar, certo? Antes de vir, pesquisei o custo de fabricação do caça do Néctar. Deveria ser em torno de 5.000 cristais espirituais de 4º nível. No entanto, o poder de combate do nosso Mecha da rede celestial não é inferior ao do Mecha do submundo. O custo de fabricação é de apenas 4.500 cristais espirituais de 4º nível. Quanto à diferença exata, senhorita Xiaobai, você deveria saber. Por que não pergunta ao responsável pelo seu país se ele está disposto a fazer a troca? Ao ouvir as palavras de Wang Lingling, Xiaobai ficou atordoado por um momento. Ele olhou para Wang Lingling e disse com um sorriso. Ainda posso decidir sobre esta transação. Como o custo do Mecha Yavenlu é tão baixo quanto a senhorita Wang disse, e seu poder de combate é forte, estamos dispostos a negociar. Wang Lingling guardou o cristal da herança com um sorriso. Então, negócio fechado. Em seguida, bateria a Gold tipo I. Luo olhou para Wang Lingling e depois para Xiaobai. Ficou um pouco confuso com a conversa. Ele não sabia nada sobre o custo de fabricação de um caça de nível 4. Capítulo 247. Goblin Noturno, pedido de Luan 3. Afinal, todos esses eram equipamentos de energia espiritual padrão para guerreiros genéticos mais fracos ou até mesmo pessoas comuns. Para um guerreiro genético como ele, que conseguia fortalecer seu corpo, isso era basicamente inútil. Além disso, ele se sentia entediado ouvindo tal coisa e estava um pouco sonolento. Luo olhou para Amy e ele. Amy colocou as mãos no queixo e fechou os olhos grandes de vez em quando, parecendo sonolenta. Naquele momento, Yei já estava olhando atordoada para a paisagem do lado de fora da janela. O canto da boca de Luan se contraiu e ele começou a ficar atordoado. Depois de muito tempo, Wang Lingling e o pequeno White terminaram de distribuir os 9 cristais de herança. Ambos tinham sorrisos satisfeitos no rosto. Era evidente que ambos haviam conquistado algo. Amy já havia adormecido na mesa, e seu rosto adormecido ainda estava lindo. Nesse momento, Yei apoiava o rosto em uma das mãos e ainda olhava pela janela. Luan estava pensando em seu próximo plano. Agora que ele tinha o fluido de fortalecimento genético equivalente a 10 milhões de cristais espirituais, deveria ser o suficiente para Luan por enquanto. Afinal, maximizar o gene de nível suzerano custava apenas algumas centenas de milhares a 1 milhão de cristais espirituais de 4º nível. Ele havia maximizado todos os 3 genes de nível suzerano, então precisaria de apenas alguns milhões de cristais espirituais de 4º nível, no máximo. Com os poucos milhões restantes de cristais espirituais de nível 4, Luan poderia até mesmo evoluir esses 3 genes para o nível rei. Até então, Luan estaria na 3ª posição. No estágio 3, Luan poderia continuar a explorar as ruínas mecânicas de Aer e obter recursos de cultivo do estágio 3. Todas as ruínas mecânicas de Aer pertenciam somente a ele, e os recursos de nível 3 eram definitivamente suficientes para que ele avançasse para o nível 4. Poderia até evoluir uma vez. Claro, se ele fosse cultivar até o nível 5, Luan sentiu que não seria o suficiente, mesmo que ele usasse todos os recursos nas ruínas mecânicas de Aer. O nível 5 ainda era muito cedo. Pelo menos antes do nível 4, Luan não tinha falta de cristais espirituais. O que ele precisava fazer agora era cultivar adequadamente. Certo, também terei que participar de missões especiais, que me recompensarão com créditos.
Lu Yuan estava preocupado que os alunos de nível 1 e 2 não tivessem créditos acadêmicos suficientes. Ele poderia precisar de algum tempo para vender os genes transcendentes de nível suzerano e reunir 2 milhões. Agora, parecia que, se ele se saísse bem nessa missão, poderia ter uma chance. Afinal, os pontos de crédito para missões especiais definitivamente não eram baixos e eram baseados principalmente em conquistas de batalha. Isso exigiu que Lu Yuan acumulasse méritos de batalha. Se tudo corresse bem, ele poderia comprar o gene cintilante quando chegasse ao 3º nível. Naquela época, ele seria capaz de obter diretamente o gene do tipo espacial no nível 3. Isso seria incrível. Com a habilidade de combate brilhante e energia espiritual infinita, até mesmo um supremo de batalha não seria capaz de alcançar Lu Yuan se ele quisesse correr. Lu Yuan planejou seu próximo caminho de cultivo e estava ansioso por isso. Nesse momento, Wang Lingling viu Amy dormindo na mesa e seu sorriso congelou. Ela deu um tapinha no ombro de Amy com um sorriso e disse gentilmente: "Senhorita, já acabou?" "Sim." Amy fez beicinho e protestou atordoada, enquanto Ye voltou a si e olhou para ela. Vendo a reação de Amy, Wang Lingling deu um tapinha no ombro dela novamente. "Senhorita, estamos indo agora. Você vai ficar aqui sozinha." Ao ouvir isso, Amy sentou-se imediatamente. "Não me deixe aqui sozinha." Ela esfregou os olhos, atordoada. Entretanto, Amy se recuperou rapidamente. Ela olhou em volta e viu que todos a olhavam com uma expressão estranha. Ela corou e tossiu. Eu estava pensando em um problema muito sério." "Que pergunta?" Lu Yuan perguntou. Amy congelou. Ela abriu a boca e então olhou ferozmente para Lu Yuan. "Estou pensando em como te bater." Lu Yuan, ele parou de falar. Neste momento, Wang Lingling sorriu e disse: "Senhorita, seu acordo com a princesa Ye foi concluído. Agora você tem que compensar o senhor Lu." Amy voltou a si e olhou para Lu Yuan. "Assim, o que você quer, seu grande mentiroso?" Ye também olhou para Lu Yuan com um traço de curiosidade. Lu Yuan pensou por um momento e sorriu. "Eu quero genes transcendentes. Um gene transcendente raro e especial. É semelhante aos do tipo espaço-temporal. Dado o valor dos 9 cristais da herança da civilização, a parte de Lu Yuan deve ser suficiente para trocar por preciosos genes transcendentes." Capítulo 248. Lu Yuan, por que de repente estendi minha mão? Artífice genético transcendente do tipo tempo, você está sonhando. Amy olhou para Lu Yuan com uma expressão estranha. Se existisse um gene transcendente do tipo tempo, até mesmo os especialistas em santos guerreiros lutariam por ele, certo? Xiaobai e Wang Lingling também olharam para Lu Yuan com expressões estranhas. Até o olhar de Ye estava um pouco desviado. Lu Yuan tossiu e disse: "Então usarei o elemento espacial ou algum outro gene transcendente especial." Ye pensou por um momento e assentiu. "Bem, vou voltar e procurar. Pode não ser de alto nível." Lu Yuan sorriu e balançou a cabeça. "Está tudo bem. Está tudo bem, mesmo que um nível não seja alto." Para ele, um nível baixo significava gastar alguns cristais espirituais para evoluir. Não importava. "Então eu volto e procuro", disse Amy. "Trago para você na próxima vez." Lu Yuan sorriu e assentiu. Ye se levantou. "Já que acabou, nós também vamos embora. Ainda precisamos cultivar quando voltarmos." Lu Yuan também se levantou. "Então eu também vou correr." Antes que Lu Yuan pudesse terminar, Amy disse de repente: "Espere um minuto, grande mentiroso." A testa de Lu Yuan estava coberta de suor frio. Será que Amy ainda se lembrava da informação sobre ter um bebê? Logo, Lu Yuan percebeu que estava errado. "Meu bisavô quer te ver", disse Amy. "Venha comigo para a cidade de Avenlu primeiro." "Seu bisavô?" Lu Yuan ficou atordoado, então seus olhos se arregalaram levemente. "Você está falando do imperador guerreiro Avenlu?" Amy assentiu com um sorriso. "Isso mesmo. Ele é meu bisavô." Ye e Xiaobai olharam para Amy e depois para Lu Yuan, mas não disseram nada. Ye havia contado a Imu sobre Lu Yuan quando ele deixou a terra de origem da última vez.
Embora Imo estivesse surpreso e curioso com a atuação de Lu Yuan, ele não se expressou muito. Afinal, eles não eram da mesma raça. Lu Yuan pensou por um momento. Com sua relação com Ami, o imperador guerreiro Yaven Lu não diria que queria machucá-lo, certo? Tudo bem então, ele assentiu. Vamos. Ami disse com um sorriso. Os 5 saíram da sala privada e desceram as escadas. Assim que chegaram ao primeiro andar, ouviram uma comoção. É a Lady Anastasia. Ela veio mesmo aqui. Que sorte! Não acredito que estou vendo a senhora Anastasia. Preciso me exibir para minha amiga. Lady Anastasia continua linda como sempre. Aquela aura majestosa me faz querer ser pisada por ela. O rosto de Lu Yuan estava cheio de linhas pretas, como se ele tivesse ouvido algo incrível. No entanto, Anastasia não era aquela a pessoa que ficou em segundo lugar na lista de prodígios que ele tinha visto antes. Lu Yuan e os outros se entreolharam e olharam na direção do som. Não muito longe da porta, 3 goblins noturnos entraram lentamente. Sua líder, Yimei, era extremamente bela. Seus longos cabelos ruivos escuros dançavam como uma chama especial. Suas sobrancelhas finas estavam arqueadas e seus olhos vermelho escuros transbordavam majestade e domínio. Cada movimento seu tinha um charme especial. Ela era como uma rainha arrogante e poderosa, mas também como uma Banshee que podia encantar todos os seres vivos. Só de estar ali, ela era como um vórtice que atraía a atenção de todos. O coração de Lu Yuan disparou. Sua energia mental disparou e ele voltou a si. Um brilho de choque brilhou em seus olhos. Aquela mulher era assustadora demais. Ela conseguia afetar a mente dele só de ficar ali. E os outros também ficaram atordoados, mas logo acordaram. Os poucos se entreolharam e viram um traço de surpresa nos olhos de cada um. Atrás de Anastasia, havia 2 mulheres igualmente belas. Elas também eram charmosas, mas empalideciam em comparação com Anastasia. Anastasia entrou no restaurante à meia-noite com passos firmes. Seus olhos vermelho escuros percorreram a sala, e seu olhar era como o de um deus parado nas nuvens, observando todos os seres vivos. Quando viu Yei, ela parou por um instante, depois desviou o olhar e continuou subindo as escadas. Depois que Anastasia desapareceu no andar de cima, a multidão no andar de baixo ficou ainda mais barulhenta. Os olhos de Lu Yuan percorreram o local e descobriram que a maioria das pessoas olhava na direção das escadas com admiração, enquanto outras estavam um tanto assustadas. Ami não pôde deixar de dizer: aquela mulher é tão assustadora, e Ei não pôde deixar de acenar levemente, sim. Wang Lingling ainda tinha um sorriso no rosto. Esse é o gênio que ficou em segundo lugar no ranking de prodígios, estando no auge da geração mais jovem de todo o continente Nuvem Branca. Como ele poderia não ser assustador? Todos concordaram involuntariamente. Nosso cultivo ainda é baixo, então não podemos entrar em contato com pessoas deste nível por enquanto. Podemos entrar em contato com elas no futuro. Lu Yuan sorriu. Tanto Night quanto Ami assentiram, e suas expressões relaxaram. Tanto Night quanto Ami estavam confiantes de que se tornariam deuses da batalha no futuro. Elas até tiveram a chance de se tornar deuses da batalha e ficar no topo do campo estelar de nuvens brancas. Para eles, Anastasia era apenas alguns anos mais velha que eles, e não era impossível alcançá-la. Para Lu Yuan, ele estava ainda mais calmo. Ele deveria ser um deus da guerra no futuro, certo? Quem sabe ele pode até superar o deus da batalha. Isto é, se houver seres ainda mais poderosos depois do estado de deus da batalha. Para ele, Anastasia não era tão arrogante assim. No máximo, ele era apenas um pouco mais fraco. Os 5 pararam de pensar nisso e deixaram o restaurante da meia-noite sob a escolta do garçom. Pegaram o urso negro número 1 e chegaram ao salão de teletransporte. Capítulo 249. Lu Yuan, porque de repente estendi minha mão 2. Depois disso, ele se despedia de Xiaobai todas as noites. Eles planejaram retornar para a cidade de Yaven Abyss, enquanto Lu Yuan e os outros 2 retornariam para a cidade de Yaven Lu.
Cidade de Avenlu, residência de Avenlu. A carruagem parou e Luoan e os outros dois desceram. Amy sorriu animadamente e disse: Vamos, grande mentiroso. Vou te levar para ver meu bisavô. Sim, Luoan respirou fundo e acalmou suas emoções ligeiramente nervosas. Não que ele estivesse nervoso por ver os pais de Amy, mas sim por ver o imperador guerreiro. Afinal, como imperador guerreiro, ele já estava no auge do campo estelar nuvem branca no mundo real. Embora Luoan não tivesse muita clareza sobre o quão forte era um deus da batalha, ele tinha certeza de que ele não era diferente de um desastre natural em forma humana. Os três entraram na sala. Van Glingling, Luoan e Amy se separaram. Ela precisava encontrar Yvin para entregar-lhe o cristal da civilização da herança e relatar a situação da transação anterior. Luoan seguiu Amy até a parte mais profunda da enorme mansão Eavenlu, onde havia um pequeno pátio cheio de glicínias roxas Eavenlu. Parada na porta, Amy gritou com um sorriso: Bisavô, trouxe um grande mentiroso para te ver. A porta do pequeno pátio abriu-se lentamente, uma voz suave soou. Entre, essa voz gentil tinha um poder desconhecido, acalmando o coração ligeiramente nervoso de Luoan. Sem nenhuma emoção, Amy entrou correndo na casa com Luoan. A entrada era um jardim cheio de flores. Luoan olhou ao redor e descobriu que nunca tinha visto nenhuma daquelas flores antes. Nas profundezas do jardim, havia um pavilhão de pedra. Um belo homem de meia-idade, de túnica branca, estava sentado no pavilhão de pedra. O homem de meia-idade tinha o mesmo cabelo roxo de Amy, e seus olhos também eram roxos. Nesse momento, o homem de meia-idade olhava para Luoan. Seus misteriosos olhos roxos continham uma luz divina, como se quisesse ver através de Luoan. Amy caminhou com Luoan e sentou-se com um sorriso. Bisavô. Trouxe o grande mentiroso. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Adams se curvaram e um sorriso brincalhão surgiu. Ele olhou para Luoan. Grande mentiroso. A boca de Luoan se contraiu e ele tossiu. Eu não contei meu nome verdadeiro para Amy. Amy bufou e lançou um olhar de desdém para Luoan. Adams riu muito e disse: Luoan, você tem um ótimo relacionamento com a minha pequena Amy. Que tal eu te chamar de Aiwan? Claro, sem problemas. É uma honra. Luoan ficou um pouco feliz. Adams era um deus da batalha, e ambos estavam na grande estrela de abertura. Se ele pudesse se aproximar de Adams, seria bom para ele. No futuro, ele poderá até andar de forma mais arrogante. Luoan não era uma pessoa arrogante. Adams sorriu e assentiu. Então disse: Da última vez, Gwyn já havia convidado você para se juntar à nossa cidade de Avenlu. Desta vez, eu mesmo o convidarei para se juntar à nossa cidade de Avenlu. Você tem boas relações com Amy, então será mais conveniente se vocês dois ficarem juntos. Além disso, se você se juntar à cidade de Avenlu, terá um suprimento ilimitado de recursos de cultivo. Que tal? Recursos de cultivo ilimitados. Quando Luoan ouviu isso, ele não conseguiu evitar prender a respiração. Que tipo de conceito era esse? Se tivessem recursos de cultivo ilimitados, seriam nutridos como um núcleo da família, certo? Este veterano imperador guerreiro Eavenlu, que ele acabara de conhecer, tinha tantas esperanças nele. Não me diga que ele quer que eu me case com alguém da família dela. Luoan olhou para a tola Amy e não conseguiu evitar de especular. Isso mesmo. Enquanto você continuar melhorando, não haverá limites para seus recursos de cultivo, disse Adams. Para Adams, Luoan era capaz de ver um dragão miragem e teve um desempenho extraordinário nas ruínas mecânicas de Ayer. Como uma pessoa comum, ele foi capaz de inscrever o gene de Overlord no estágio 2. Ele já era extraordinário e seu potencial futuro era naturalmente incrível. Se Luoan realmente pudesse se juntar à família Algerbi, e daí se houvesse um suprimento ilimitado de recursos, a família definitivamente teria outro imperador guerreiro no futuro. Uma seita com 2 imperadores de batalha, quão orgulhoso isso seria! Mesmo em todo o planeta daqui, ele teria mais voz. Além disso, Amy e Luoan tinham um bom relacionamento, então Adams não se opôs que os dois ficassem juntos.
Na verdade, seria ainda melhor se eles estivessem realmente juntos. Após receber a confirmação de Adams, Luan ficou um pouco atordoado. Amy também olhou para Adams, surpresa. Embora inocente, sabia o que significava fornecer recursos de cultivo ilimitados a Luan. Ele estava sendo nutrido como o núcleo da família. Esse grande mentiroso é realmente tão poderoso. Mas isso também é bom. Assim que o grande mentiroso se juntar à minha família, posso deixá-lo ser o vice-comandante da minha equipe de aventureiros. Quando chegar a hora, vou chamá-lo de pequeno Yuan. Amy se sentiu um pouco orgulhosa ao pensar em deixar Yuan fazer suas próprias coisas. Como está? Adams perguntou novamente com um sorriso. Senhor, sinto muito. Receio não poder concordar. Nunca pensei em me juntar a nenhum clã. Embora Luan estivesse muito tentado, ele ainda cerrou os dentes e recusou. Juntar-se a outra família seria um pouco menos livre. Além disso, a irmã King ainda estava por perto. Se ele se juntasse ao clã Algeb, onde colocaria a irmã King? A irmã mais velha King também era de um clã de deuses da batalha. Se ela realmente queria se juntar a um clã de deuses da batalha, por que não se juntou ao clã Li? Ao ouvir as palavras de Luan, Adams ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Amy arregalou os olhos e fez beicinho. Grande mentiroso. Você nem está disposto a deixar nosso clã ter um suprimento ilimitado de recursos. É uma oportunidade tão boa. Sinto muito, Amy, disse Luan com um sorriso. Não vou me juntar a nenhuma família. Amy fez beicinho, infeliz. Não posso deixá-lo fazer todo tipo de coisa. Adams encarou Luan. Sendo encarado por um deus da batalha, Luan sentiu-se um pouco pressionado. Mas logo, Adams sorriu. Já que você não está disposto, não vou forçá-lo. No entanto, as portas da minha família Algeb estarão sempre abertas para você. Obrigado pela compreensão, veterano Eaven Luo. Luan deu um suspiro de alívio. A pequena Amy sempre foi protegida pela família e quase não tem amigos. Você é amiga da pequena Amy, então vocês duas devem se encontrar mais no futuro. Se precisar de ajuda, pode vir até mim. Adams sorriu. Mesmo que não conseguisse atrair Luan para sua família, Adams ainda escolheu investir em Luan. Esta era uma ação muito boa e com potencial. Adams acreditava em seu próprio julgamento. Muito obrigado, veterano. Este júnior entende. Luan sorriu e assentiu. Sim. Adams sorriu. Tudo bem, este velho não vai mais te incomodar. Cultive bem, tenho grandes esperanças em você. Entendo. Vou trabalhar duro e não decepcionar o veterano. Luan assentiu seriamente. Depois disso, Luan e Amy se despediram de Adams e deixaram o pequeno pátio. Amy ainda estava um pouco infeliz. HMPH. O que há de errado com a nossa família? Meu bisavô já disse isso, e você ainda não quer se juntar à nossa família? Luan acariciou o cabelo roxo de Amy com um sorriso. O corpo de Amy tremia como o de um coelhinho. Ela deu um tapa no braço de Luan e olhou para ele com cautela. O que você está fazendo? As orelhas dela estavam vermelhas. Luan também não esperava que ele estendesse a mão de repente. Tosse, tem algo errado com esta mão. Ele riu secamente e disse. Nada, eu só queria te confortar. Eu não preciso do seu conforto. Amy olhou de soslaio para Luan. Claro. Luan riu. Mesmo que eu não entre para sua família, não continuamos amigos. Amy, se precisar de alguma coisa no futuro, é só me avisar. Serei o primeiro a vir te ajudar. Então se apresse e junte-se ao meu time de aventureiros, disse Amy, com os olhos brilhando. Ah, fora isso, respondeu Luan. O sorriso de Amy congelou. Luan tossiu secamente. Bem, eu ganhei bastante desta vez. Preciso cultivar. Você também deveria treinar bastante. Eu sei, Amy assentiu. Então, Luan saiu correndo da mansão Eaven Luo. Olhando na direção de onde Luan saiu, Amy franziu a testa levemente, sentindo que havia esquecido algo. Depois de pensar por um longo tempo, Amy ainda não conseguia descobrir o que havia esquecido, então ela não se preocupou mais em pensar no assunto.
Depois que Lu Yuan deixou a mansão Eaven-Lu, ele foi diretamente para o Centro de Artes Marciais. Com os cristais, Lu Yuan reservou a sala de gravidade por 12 dias e começou a cultivar. No final, Lu Yuan percebeu que havia calculado um pouco mal. Depois que ele alcançou o segundo posto, ele pôde permanecer na área de origem por mais tempo. No final, Lu Yuan deixou a terra de origem após 20 dias. Com um flash de luz branca, o corpo de Lu Yuan apareceu no dormitório. Ele olhou pela janela. Era de manhã. Hoje era o dia em que eles iriam partir para a fronteira. O rosto de Lu Yuan ficou sombrio. Capítulo 250. Linha de defesa do sul, Coelhinho Branco. Quando desceu as escadas, Lu Yuan percebeu que Si Ting-Feng, Mag e Yang Ping também estavam lá. Ao ver Lu Yuan, Si Ting-Feng sorriu e disse: Yuan, anda logo e come. Depois do café da manhã, vamos nos reunir na praça. Senhor, essa missão especial é algo que todos têm que fazer. Lu Yuan sentou-se, comeu um bocado de mingau e perguntou: a menos que você tenha uma missão especial, você tem que ir, respondeu Si Ting-Feng depois de pensar um pouco. A expressão de Yang Ping era um pouco feia. Aquela é a linha defensiva na área penal. Qual a utilidade de nós, calouros, passarmos por cima? Eu realmente não entendo o que a escola está pensando. Mag riu maldosamente e deu um tapinha no ombro de Yang Ping. Quanto aos alunos de nível 1, vocês podem cuidar da logística no acampamento de retaguarda. Talvez possam acompanhar os alunos de pesquisa e ajudá-los em alguma coisa. Afinal, os alunos de pesquisa precisam consertar máquinas e produzir medicamentos genéticos no acampamento. Eles devem estar muito ocupados. Embora vocês, novatos, sejam um pouco fracos, ainda têm alguma força. Ao ouvir isso, a expressão de Yang Ping ficou complicada. Se esse fosse realmente o caso, embora fosse muito seguro, ele ainda sentia que estava sendo menosprezado. Ele ficou em silêncio por um tempo, então perguntou curiosamente: então o irmão Yuan já está no segundo posto? Quando chegar a hora, ele deve se juntar a vocês na missão, certo? O irmão Yuan é muito melhor que você, Sr. Mag. A boca de Mag se contraiu e ele olhou feio para Yang Ping. Patifezinho, eu sou seu veterano. Você não pode me dar um pouco de respeito? Yang Ping revirou os olhos e fingiu não ouvi-lo. Si Ting-Feng sorriu e disse: ainda não temos certeza sobre a situação na fronteira, mas provavelmente decidiremos com base na situação de lá. Ouvi dizer que vão designar acampamentos. No entanto, não precisamos nos preocupar com o nível 1. Na parte de trás do acampamento, a menos que haja feras ferozes invadindo o local, é absolutamente seguro. Lu Yuan sorriu e disse: se possível, gostaria de passar mais tempo no campo de batalha. A recompensa em créditos por esta missão especial deve ser bem alta, certo? Si Ting-Feng e Mag olharam para Lu Yuan com expressões estranhas. Não é baixo, mas Yuan, com seu talento, a escola definitivamente não vai deixar você correr riscos muito grandes. Além disso, você ainda está em fase de crescimento, então a segurança vem em primeiro lugar. Não seja tão imprudente. Si Ting-Feng tentou persuadi-la. Sim, eu entendo. Obrigado pela sua preocupação, Sênior. Lu Yuan sorriu, demonstrando compreensão. Logo os quatro terminaram o café da manhã e saíram do dormitório. Muitos outros alunos saíram do dormitório como eles. Eles se cumprimentaram e conversaram enquanto caminhavam em direção à praça da escola. Logo todos estavam reunidos na praça. O Gêmeos Camp tinha apenas 930 alunos no total. Como uma pequena parcela dos alunos estava em missões especiais e não estava na escola, havia cerca de 800 alunos presentes, o que não parecia muito. Afinal, até uma escola secundária teria mais pessoas do que isso. Na praça, Lu Yuan também viu muitos professores. Os professores do acampamento de gênios estavam todos pelo menos no nível rei combatente. Só de estarem ali, eles davam a sensação de que não podiam ser ignorados. Neste momento, algumas figuras cruzaram o céu e flutuaram na frente de todos. O líder do grupo era um velho de cabelos grisalhos e rosto severo.
O velho grisalho colocou as mãos atrás das costas e olhou para os alunos lá embaixo com uma expressão fria. Uma aura poderosa surgiu e oprimiu a multidão. Luan sentiu o peito apertar levemente. Os alunos que ainda estavam conversando imediatamente ficaram em silêncio. Todos olharam para o velho de cabelos grisalhos no ar. Vendo que todos estavam quietos, o velho de cabelos grisalhos abriu a boca e disse: "Tenho certeza de que todos vocês receberam as notícias sobre a missão de ontem. Os reis selvagens nas duas zonas proibidas sempre foram o câncer do Império. De vez em quando, os reis selvagens nas zonas proibidas lançavam uma onda selvagem, tentando romper as fronteiras do Império e devorar as pessoas. Espero que todos vocês não se esqueçam de que o ambiente interno do Império está estável porque os guerreiros da fronteira estão bloqueando o perigo externo para nós. Recentemente, houve outro acontecimento estranho na zona proibida, e os guardas da fronteira precisam de reforços. Como gênios do Império e futuros pilares do Império, vocês devem assumir a responsabilidade correspondente. Agora mesmo, todos os alunos e instrutores presentes no acampamento de gênios irão para a fronteira para ajudar os guardas." O olhar do velho de cabelos grisalhos varreu a multidão e então ele disse lentamente: "A fronteira é extremamente perigosa. Vocês são todos gênios do Império. Desta vez, vocês irão para a fronteira priorizando a própria segurança e garantirão que voltem vivos. Vamos lá." Ao ouvir isso, enormes aviões de caça pretos desceram do céu e pousaram na praça. Eram 5 no total. O número total de alunos e professores no acampamento de gênios era próximo a 1000, e havia cerca de 200 pessoas em cada mês. Luan, Si Ting-Feng e os outros dois seguiram a multidão e embarcaram em um dos aviões de caça. Depois de encontrar um assento, Maga ainda estava um pouco animada. "O diretor tem razão. Temos que assumir a responsabilidade de proteger a fronteira no futuro. Isso pode ser considerado um ensaio." Yang Ping também disse: "Se dependesse de mim, deixaríamos os deuses da batalha do nosso império irem para a área restrita e matar todas as feras do palco imperial. Assim, podemos destruir toda a área de penalidade." "Como pode ser tão fácil?" disse Si Ting-Feng com um sorriso amargo. "Há muitas feras de nível imperador na zona proibida. Se não fossem os conflitos entre elas, seriam uma ameaça ainda maior ao nosso império do Bordo Vermelho. Nosso império ainda tem algumas fendas espaciais para proteger, e temos que lutar por recursos com